Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, igreja no cinema, filho meu, filha minha, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, Ele açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Você pode dizer assim comigo: Deus me trata como filho. Mais uma vez, mais forte: Deus me trata como filho. Se Ele te trata como filho, é porque antes Ele te tratava de alguma outra maneira. Nesse texto está entre parênteses: ei, Deus te trata como filho. Por quê? Porque no princípio não era assim. No princípio Deus não podia te tratar como filho, porque você não tinha recebido esse direito de ser feito filho. E o texto segue dizendo: pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito mais em submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto da justiça. Aos que têm sido por ela exercitados, fruto da justiça. Diz assim comigo: fruto da justiça. Fruto da justiça. O que é fruto da justiça? A igreja no cinema, hoje ela se baseia em 4 valores fundamentais da fé. O primeiro desses valores qual que é? Graça. Segundo é justiça. Terceiro, herança. E quarto, glória. E tudo que nós fazemos é levando ao mundo essa mensagem de graça, justiça, herança e glória. Se você entender esses 4 valores da vida cristã, você vai ser um revolucionário na sua geração. Se você entender esses 4 valores, você nunca mais vai ser engambelado por uma religião. Se você entender esses 4 valores, você nunca vai viver dissolutamente a sua vida. Se você entender esses 4 valores, você nunca mais vai perder um dia no seu futuro. Graça, justiça, herança e glória. Se eu entendo graça, eu entendo justiça. Quando eu entendo justiça, isso me leva a ter uma noção do que é a herança. E quando eu desfruto a herança, eu posso começar a dizer ao mundo que eu vivo uma vida em glória. Viver uma vida em glória não fala do que você possui, mas em quem você se tornou. Viver uma vida em glória não fala da tua capacidade de fazer algo, mas da sua capacidade em ser algo. Porque ter algo e fazer algo é fácil. O pai de santo faz Umbanda, o candomblé, a maçonaria, o satanismo. Qualquer pessoa faz algo. A questão é em quem nós temos poder para nos tornar. E isso nós só encontramos quando nós entendemos o que a graça de Jesus nos deu em direito da justiça. E por causa da justiça que está sobre a minha vida, o que eu posso ser como herdeiro. E uma vez que eu uso tudo que eu tenho, tudo que eu sou, o mundo olha para a tua vida e olha para a minha vida e fala: cara, que glória há nessa vida. A glória da vida não está em realizar grandes coisas, mas em se tornar aquele pelo qual você nasceu para ser. Essa é a grande crise da nossa era. As pessoas, elas conseguem ser qualquer coisa, menos elas mesmas. Por quê? Porque elas não sabem quem são. E nessa manhã eu quero falar sobre o fruto da justiça, porque nós falamos de justiça, de justiça, de justiça, mas eu nunca me atentei para o fruto dessa justiça. Você sabia que justiça tem um fruto?
E se eu te perguntar, que fruto é esse? Quantos aqui saberiam me dizer? O tema dessa manhã é fruto de justiça. Fruto de justiça. Esse texto fala sobre um dos valores mais essenciais para uma vida de abundância. Nós acabamos de ler um texto que ele está dizendo assim: ei, é impossível você ser filho de Deus e não ser corrigido por Deus. É impossível você dizer que você é filho de Deus se você nunca foi exposto à disciplina de Deus. E esse texto ele revela um dos valores que mais está em desuso, está entrando no esquecimento da minha e da sua geração. A palavra disciplina. Quando alguém fala sobre disciplina, que sentimento vem dentro de você? Ruim? Disciplina, você já lembra do teu pai, da tua mãe que te prendia no quarto, não deixava você sair depois das 6? Disciplina fala daquele cantinho que você tinha que cheirar no canto da casa, e isso te traumatizou? Que sentimento sobe no seu coração quando a palavra que vem no seu ouvido é disciplina, disciplina, disciplina? Eu confesso que eu já tinha desistido desse valor. Algumas semanas atrás, Deus me puxou pelo calcanhar e falou: ei, você não entende nada de disciplina. Porque eu posso te dizer que na minha juventude, disciplina para mim foi sempre muito difícil de eu aceitar. Eu cresci debaixo de um lar conservador. Eu cresci debaixo de uma disciplina. Eu não tinha só um pai em casa, mas eu tinha um capitão, eu tinha um coronel, eu tinha um cara de 50 anos a mais do que eu. E a minha vida era na disciplina. A primeira vez que eu acessei a internet eu tinha 18 anos. Foi no curso de colégio decisivo, na Comendador Araújo. Cresci sem televisão. Cresci sem cultura inútil. Por quê? Porque eu tive um pai que a ênfase dele era na disciplina. Isso me trouxe um pouco de transtorno quando a palavra era disciplina, porque eu não, disciplina é difícil, disciplina. Disciplina era minhas irmãs não poder usar a calça, tinha que usar saia. Disciplina era minhas irmãs não poder depilar a perna, porque isso era vaidade. Disciplina era tudo aquilo que não é isso. E eu te pergunto, que sentimento sobe no seu coração quando a palavra que vem é disciplina? Esse texto está dizendo 5 valores fundamentais sobre essa verdade, que de alguma maneira nós corrompemos e perdemos ela pelo caminho. Se você pegar todo o exército da marinha, da aeronáutica, todas as forças armadas, é impossível você ter uma organização cuja disciplina não seja elemento natural. Alguém aqui é militar, já foi militar, já serviu o exército? Levanta a mão. Era com ou sem disciplina? Existe um exército sem disciplina? Mas se disciplina é tão ruim, por que o exército? Por que a PM? Por que o guarda municipal? Por que todos os exércitos do mundo usam disciplina? Se é um negócio tão careta, se é um negócio tão quadrado? Porque as coisas não funcionam sem disciplina. Um exército ele não conquista sem disciplina. Uma organização ela não avança sem disciplina. A disciplina é a ordem natural das coisas, colocada cada uma no seu devido lugar. E o fato é que nós entendemos disciplina apenas como uma negação. Disciplina é eu me negar. Eu não posso fazer o que eu quero, não posso fazer o que eu gosto. Não. Não é sobre isso que esse texto está dizendo. Em primeiro lugar, no versículo 5, o texto está dizendo: ei, não despreze a disciplina. Nós como igreja, nós temos desprezado muito a disciplina. Nós temos feito pouco caso sobre disciplina. Talvez os nossos históricos passados com a religião, ela nos deu um asco de disciplina. Quem aqui já ficou em disciplina, fora eu na igreja? Se o meu pastor ontem me visse onde eu estava, 2:30 da manhã, com cara de maiô, andando na Vicente Machado, eu estava ferrado. Eu só não fui pro gancho porque eu sou dono do gancho. É mais ou menos isso. Mas que história é essa de disciplina? Disciplina era pegar o camarada que estava aqui na frente aqui e falar: não, agora você vai para o banco. Isso é disciplina. Só que a gente pegou trauma dessa disciplina, porque isso não é disciplina. Esse texto está dizendo: não despreze a disciplina. Nessa manhã eu quero começar dizendo: igreja do cinema, não despreze a disciplina. Geração líquida, não despreze a disciplina. Geração X, Y, Z e o que vier depois disso,
não despreze a disciplina. Igreja no cinema, não despreze a disciplina. Não despreze. Se o autor estava dizendo não despreze, é porque ele presenciava pessoas que estavam desprezando a disciplina. No versículo 6, o texto está dizendo: Deus disciplina a quem ama. Se Deus disciplina a quem ama, é porque disciplina é uma manifestação de amor. Olha onde nós chegamos. Quando que eu me senti amado sendo disciplinado? Naquele tempo lá na igreja, onde eu não podia mais tocar no louvor por 2 meses. Não, isso aqui é para te amar. Ah, é para me amar. Não foi esse sentimento que eu senti. Só que o texto está dizendo que a disciplina que as escrituras falam, ele traz um sentimento de amor sobre você, não um sentimento de raiva, de frustração. Deus disciplina quem Ele ama, e se Ele ama, Ele te disciplina. Entenda a disciplina a partir de hoje como uma declaração de amor desse Deus sobre você. Terceiro lugar, o texto diz no versículo 6 ainda: Deus castiga todo aquele quem Ele aceita como filho. Sabia disso? Ei, você que ergueu a mão hoje no culto, nós cremos que você recebeu nessa manhã poder para ser feito filho de Deus. Filho de cachorro é cachorro, filho de pato é pato, filho de Deus é nisso que você se tornou nessa manhã. Godly, divino. Nessa manhã você tem a essência do Criador do universo dentro de você. Só que esse texto está dizendo: a quem Deus recebe como filho, Ele castiga todo aquele a quem Ele recebe como filho. E eu te pergunto de novo, cara, isso é pesado. Ele castiga quem Ele recebe como filho. Então o que é castigo? Será que também de novo é aquela punição de casa? Será que o castigo de novo é ser privado de, não pode mais usar a internet agora, minha mãe tirou meu celular, meu pai tirou meu carro? Que castigo é esse que Deus ele castiga aquele que Ele recebe como filho? No versículo 4 a Bíblia diz que Deus porém nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. É impossível você ter participação na santidade de Deus se você não ser parte da disciplina de Deus. E de novo, eu quero ressignificar nessa manhã o que nós ouvimos tanto de falar de disciplina, disciplina, disciplina. Se a disciplina me torna participante da santidade de Deus, que disciplina é essa que eu não conheço? Existe algo mais profundo nessa palavra chamada disciplina que nós corremos sempre. Ixi, o cara está em disciplina. Meu pai colocou eu em disciplina. Mas a disciplina ela te coloca como participante da santidade. É impossível estar na santidade de Deus se eu não estiver na disciplina de Deus. Eu vejo muitas pessoas achando que tem parte na santidade de Deus, mas não estão na santidade de Deus. São filhos que pensam que estão na presença do Pai, mas na verdade estão na presença de porcos apacentando eles. Só carregam a certeza que são filhos e está tudo certo. Só que como filho você não nasceu para apacentar aquilo que Deus nunca criou você para apacentar. Deus nunca criou você para ser aquilo que talvez a vida está te levando a fazer. Hoje apacentar porcos pode ser você trabalhar numa linha de produção de uma fábrica que Deus nunca te colocou para trabalhar numa linha de produção de uma fábrica. Talvez hoje alimentar porcos é você viver uma vida escrava do seu trabalho, onde você não pode mais parar em casa porque você tem que ficar viajando que nem um louco. Talvez apacentar porcos hoje é você ser um professor de uma matéria que você nunca quis dar aula daquilo. E quem nunca se sentiu assim? Cara, por que eu estou fazendo isso? Ontem conheci um veterinário, e ele morou fora, e ele se formou e ele era chefe de cozinha. E de chefe de cozinha ele terminou sendo veterinário. Eu falei, cara, como é que você, né? Você errou feio o negócio. Uma coisa tem relação com a outra. Apacentar porcos é fazer aquilo que Deus não te criou para fazer, mesmo que isso pareça legal e dê muito dinheiro e possa ser uma coisa que você acha muito bacana nos nossos dias. Deus ele disciplina quem Ele ama. Em quinto lugar, toda disciplina, entre parênteses, com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Que disciplina é essa que a gente quer gostar dela? Que disciplina é essa que a gente quer se sentir bem quando a gente é disciplinado? Por isso que a gente corre da disciplina, porque toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Se não parece ter motivo de alegria, o que você faz? Você fica meio grilado, você fala, cara, tem alguma coisa aqui. Mas parece motivo de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. 2 pontos.
produz fruto da justiça. O que produz fruto da justiça? O que? Disciplina. E se eu olhar para a minha vida, eu fico pensando quando o fruto de justiça eu podia estar frutificando, e por conta dessa dificuldade na compreensão da disciplina, eu não frutifico justiça. Por quê? Porque eu não estou na disciplina. Você já fez essa relação? Você já relacionou fruto de justiça com disciplina? Eu não. Só que esse texto está dizendo, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, espere só um pouquinho, tenha mais um pouquinho de paciência. Essa disciplina produz fruto pacífico, fruto de justiça. Nessa manhã, eu e você, nós vamos sair daqui frutificando justiça. Nós vamos frutificar justiça. O que sai de você é justiça. Eu quero traduzir isso em miúdos e quero trazer isso para a prática. Porque quando se fala fruto de justiça, a gente não sabe de que fruto é esse. Quando você fala de goiaba, você logo sente o gosto de goiaba. Quando se fala de limão, você já sabe como é que limão amarra na boca. Mas quando se fala fruto de justiça, poucas pessoas vão saber como que é isso. Mas a primeira dica aqui, que fruto de justiça vem de disciplina. Eu cheguei numa fórmula da disciplina. A fórmula da disciplina, que disciplina é a relação entre controle e motivação. Disciplina é a relação entre controle e motivação. Eu viver dentro de dois parâmetros, e esse parâmetro de um lado eu tenho controle e do outro lado eu tenho motivação. Controle, motivação. Controle, motivação. Quanto mais eu cresço no controle relativo à motivação, mais eu avanço em disciplina. O controle, Provérbios 25, 28 diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem controle. Como cidade derribada, em outra versão diz como uma casa que não tem porta nem janela. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Assim é o homem que não consegue se conter. Assim é o homem que não consegue se controlar. Ele é como uma cidade derribada. Ele é uma pessoa vulnerável. Você sabia que a sua maior defesa se chama controle, domínio próprio? Eu vejo muitas pessoas tentando se defender na rede social, tentando se defender com a sua liderança, tentando se defender com os seus ataques na empresa. Mas a Bíblia está dizendo que a sua vulnerabilidade é fruto da ausência do seu autocontrole. Quanto mais eu tenho autocontrole, menos vulnerável eu estou. Ninguém acessa, ninguém me ataca, ninguém entra na minha vida por onde eu não deixei. Se você não tem domínio sobre si mesmo, você é uma casa sem portas e sem janelas. As pessoas vão entrar e sair, vão usurpar de você e sair da sua vida, e você não consegue se defender disso. Por quê? Porque faltou controle da sua parte. Percebe que eu controlo a mim mesmo, na verdade, para delimitar o limite dos outros sobre mim? Eu não preciso controlar os outros controlando eles, eu preciso controlar os outros controlando a mim. E quanto mais eu me controlo, mais isso gera controle nos outros, porque eles não fazem de mim o que eles querem. Isso aqui é poderoso. Isso, se nós entendermos hoje, nós vamos eliminar 50% dos problemas que nós temos nas nossas vidas. Você não vai mais ouvir quem fala mal de você, porque isso não te acessa mais. Por quê? Porque eu tenho controle de mim mesmo. Controle. Se você não tem controle, você está vulnerável. Em segundo lugar, se você não tem controle, você é imperfeito. Sabia disso? O fato de eu e você, nós não nos atentarmos para o controle da nossa vida, pelo domínio próprio das nossas vidas, isso nos coloca numa condição de imperfeição. A Bíblia diz em Tiago 3,2, porque todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu. Como que você domina o seu corpo? Como que você domina os seus instintos? Como você domina as suas inclinações? Como você domina os seus olhos maiores que a barriga? Fazendo jejum, pastor? Não, porque o jejum é bom, porque se priva o corpo, deixa o corpo mais fraco e ele reage menos.
besteira, estupidez. A única maneira de você domar o seu corpo é você domar a sua. Nós precisamos controlar a nossa língua. Quando eu controlo a minha língua, essa é a única maneira, é a única rota, é a única BR que me leva a ser um homem perfeito. E aí as pessoas falam, mas ninguém é perfeito. Claro, se ninguém é perfeito, isso é o fato que nós não controlamos a nossa língua. E esse texto está dizendo, se você controla a sua língua, você é perfeito e não tropeça no falar, capaz de dominar todo o seu corpo. Você consegue imaginar que todos os problemas que você tem de ordem natural, do seu físico, é fruto do que você fala? Está falando besteira, está falando demais, está falando com quem não deveria falar, está falando fora de hora, está exagerando nas palavras, está ocultando alguns fatos, para não dizer que está mentindo. Todo desequilíbrio que nós temos no nosso corpo está relacionado com o que nós falamos. Por isso, controle a sua vida, controle a sua língua, controle as suas palavras. Lembra que eu falei? Disciplina é combinação de controle e motivação. Agora, se você só controla, sabe por que chega uma hora que você cansa de controlar? Porque você esqueceu de investir na motivação que te leva a controlar. Motivação significa, primeiro, senso de realização. O homem que ele é disciplinado, ele tem uma disciplina porque ele se automotiva. Existe uma motivação inerente, uma motivação que está dentro dele, que ninguém precisa ficar dando um tapa nas costas dele falando, vamos lá, se consegue. Não. A motivação é aquilo que sai de dentro de você e você mesmo consegue, em primeiro lugar, ter senso de dever cumprido. O senso de realização, isso traz sobre você mais e mais motivação de continuar se controlando. Porque eu me controlei e agora eu cumpri o que eu me estabeleci para cumprir. Segundo lugar, motivação me traz senso de pertencimento. Quando eu sou motivado a algo, eu percebo que eu faço parte de algo. A minha motivação de ter a igreja que eu tenho é fazer parte dos relacionamentos que eu tenho. A minha motivação de estar casado com uma só mulher minha vida inteira é porque eu tenho um senso de pertencimento de uma família que eu gostaria de pertencer. Eu te pergunto, quais são as suas motivações hoje? Será que existe em você um senso de realização? Você gostaria muito de ir matando os desafios que a vida vem colocando na sua frente? Existe em você um desejo profundo por um senso de pertencimento? Eu fico chocado com quantos jovens que não têm mais o desejo de pertencer a uma família. Sabe por quê? Porque de onde eles vieram, aquilo pode ser chamado o que for, mas menos de família. Pegam sua experiência negativa do passado e projetam para o seu futuro. E aí não estão nem aí com uma coisa chamada família. Ei, família é o fator essencial de motivação que te leva a viver uma vida em disciplina. Família. Todo ser humano precisa, é um direito humano. É a instituição mais forte que existe, família. Passa ano e entra ano, passa era e sai era. Família permanece. Família é o que te sobra. Em terceiro lugar, motivação revela valorização dos detalhes. Quanto mais você é automotivado, mais atento a detalhes você é. Sabe, coisinhas pequenas que você fala, uau. Hoje em dia parece que a gente precisa de sempre coisa maior. Parece uma dose mais forte de droga para a gente se impressionar com algo. Só que se a gente para e olha a nossa volta, você vai se impressionar com tantas coisas que você fala, cara, como é que isso acontece? Como que eu posso fazer parte disso? Como que isso acontece na minha cidade? Como que isso acontece no meu bairro? Como que isso acontece com uma pessoa que eu conheço? Começa a ser mais atento aos detalhes. Valorize os detalhes da sua vida. E uma vez que eu tenho controle e eu tenho motivação, eu revelo disciplina. Disciplina é fruto da justiça. E é sobre isso que a Bíblia diz. E a Bíblia se refere quando ela nos desafia a sermos sal e luz. Sabia disso? Todos nós crescemos ouvindo que você é sal, você é luz. Nós somos sal e luz. Aí a gente veste camiseta, eu sou o sal da terra. Tem um saleiro desse tamanho. Aí eu sou a luz do mundo. Como se o mundo, a Copel, não fosse suficiente. Só que a gente não entende o que isso significa.
Porque ser luz do mundo, a gente logo imagina sendo luz lá na zona, na boate, sendo luz lá no tráfico, sendo luz lá na favela. Ei, mas você precisa ser luz talvez dentro da sua própria casa, onde está tudo bem, só que falta luz. E a pergunta é, que luz é essa então, pastor? O que você está falando? Que você está dizendo que está faltando luz onde está tudo certo? Mais ou menos isso. Algumas semanas atrás estive no Paraguai. Passei uma semana lá. E sabe aquela viagem que você sai e fica triste porque você vai ter que passar 5, 6 dias longe dos teus filhos? E para quem tem filho, isso, você sabe o que é isso? E quando eu entrei no avião, a Aline falou, chega no Paraguai, Foz do Iguaçu, tira dinheiro e daí vai para o Paraguai. E eu, muito desligado, a cabeça estava em um monte de coisa, porque uma semana fora você tem que deixar já uma semana meio agilizada. E eu cheguei no Foz do Iguaçu, em vez de eu ir tirar o dinheiro que ela falou, o que eu fiz? Eu procurei onde está o ônibus para ir para o Paraguai. Peguei o ônibus para eu ir até o Paraguai onde eu precisava, era R$160 ali do aeroporto. Falei, não, 160 não rola. Aí eu fui até o ponto de ônibus, terminal urbano, e falei, quanto que é o ônibus? R$3,40. Vai até onde? Vai até o terminal central. Lá você pega o outro ônibus, entra e ele vai te levar até lá no Paraguai. E aí eu fiz isso, fui até o terminal urbano de Cidade Leste, ou de Foz do Iguaçu. E quando eu saí do ônibus, eu saí do terminal de ônibus, o cara falou assim, ó, lá é o ponto de ônibus do Paraguai. Eu cruzei a rua, cheguei, era só um telhado, aquele ponto de ônibus bem requintado, estilo Paraguai, assim, só o telhado. E quando eu olhei debaixo do telhado, tinha uma senhora sentada ali. E aquela senhora ali estava com uma roupa tipo meio paraguaia. Com os negócios aqui pendurados e tal. E aí eu sentei do lado dela, falei, aqui vai para a Cidade Leste? Ela falou, aqui mesmo. Tudo bem com o senhor? Falei, tudo, maravilhosamente bem. Estou indo para um curso. Ela falou, muito prazer. Meu nome é Deusa da Terra. Eu olhei aqui, eu falei, Deusa da Terra. Cada louco que aparece. E a Deusa da Terra começou a me falar que ela estava em romance com o Deus da Terra. Era o Dr. Carlos. E ela trabalhou no SAMU e conheceu ele no SAMU. Estava indo morar no Paraguai porque conheceu ele no SAMU. E a Deusa da Terra pegou e tirou R$20 e foi me dar R$20. Eu olhei R$20. Ela falou, não, devolve, filho, devolve. Eu devolvi R$20. Ela tirou 50 e me deu R$50. Eu falei, eu falei, Deus está nesse negócio. Porque daí eu lembrei que eu estava entrando no ônibus sem dinheiro. Eu estava sem dinheiro, Como é que eu ia pagar no Paraguai com o meu cartão do Itaú? E daí eu, 50. E eu guardei R$50. E aí eu continuei falando com a Deusa da Terra e falei, senhora sabia que eu também sou Deus da Terra? Ela falou, não, negativo, Deus da Terra só existe um, Dr. Carlos. Eu falei, mas minha senhora, eu também sou filho de Deus. E se Deus é meu pai, eu sou filho dele. Se ele é Deus, eu também sou Deus. Não funciona assim, filho. Eu falei, tá, então como funciona, senhora? Aí ela começou a falar que eles estavam abrindo a igreja Amai, o Deus do céu. Só que um papo esquisito, sabe? Aquela coisa que você fala assim, meu Deus, onde vai chegar isso? A gente entrou no ônibus, o ônibus já chegou. E aí eu fui entrar no ônibus, peguei os R$50 e já paguei a passagem dela. Falei, pode descontar dela também. Ela, ai, obrigado. Eu falei, dispõe. Aí peguei o troco, guardei, sentei. E a Deusa da Terra sentou do meu lado. Aí ela falou assim, filho, sabe que tem um outro pastor americano que ele está vindo para abrir a igreja comigo e com o Dr. Carlos. Quem sabe você não vai ser um dos nossos pastores? E nós vamos colocar a igreja em todas as capitais brasileiras. E eu falei assim, sério? Puxa, eu adoraria. Inclusive eu tenho algumas igrejas já em algumas capitais brasileiras. Eu poderia ajudar muito vocês. Ela parou de novo, falou, não, como assim? Eu peguei meu Instagram, abri o meu perfil, coloquei igreja no cinema. Eu falei, essa igreja no cinema já existe em Curitiba,
Já existe em Fortaleza, já existe no Rio de Janeiro, já existe, fui citando, e ela foi olhando as fotos, e aí eu olhei, aí eu mostrei o meu perfil do Instagram, e de repente ela pegou, levantou, mudou de lugar, sentou lá na frente no ônibus e me deu tchau. E acabou. Eu nunca mais vi a deusa da terra. A deusa da terra desceu do ônibus e falou, tchau, tchau. E naquela hora eu fiquei pensando, o poder da identidade virtual. Você consegue imaginar a era que nós estamos vivendo? Estamos vivendo uma era de identidade virtual. Isso me fascinou, sabe por quê? Porque quando eu tinha uma identidade, ela era verde. Eu até trouxe ela, tá ali na minha bolsa, mas não vou mostrar ela hoje, porque senão... Mas identidade só serve para uma coisa. Qual coisa? Você ri da foto que você está olhando ali, porque ou era orelhudinho, ou era magrinho, ou era, né? E eu fico pensando, antigamente a nossa identidade, eu ia chegar para Deus da terra e mostrar um negocinho verde para ela, falar, meu nome é Cal. Só que essa identidade, ela não carrega fruto de justiça. Essa identidade, a pessoa, ela olha o teu nome, ela olha o nome da sua mãe, o nome do seu pai e finish, acabou. Ela não sabe quem é você, ela não sabe o que você faz e nada. Só que de repente eu peguei a minha identidade virtual. Eu abri o meu Instagram e mostrei o meu Instagram. E de repente ela olhou meu Instagram e falou, puxa, mas quem que é essa? Minha esposa. E essas são os meus filhos. E esse? Ah, é a igreja que eu frequento. E de repente ela começa a ver as tuas obras. E as minhas obras fez ela se levantar e mudar de lugar. Enquanto essa deusa da terra não me conhecia, estava tudo bem. Até o momento que ela olhou as minhas obras, olhou meu perfil, olhou minha rotina. E olha que fantástico isso. Eu e você vivemos uma era que você pode conhecer uma pessoa na sala de aula, abre o Instagram, você vai conhecer o fruto da justiça dela. Você vai ver o que essa pessoa tanto adora, quantas horas ela dedica para academia, quantas horas ela dedica para a família, quantas horas ela dedica para futilidade, quantas horas ela dedica só trabalhando. E de repente você começa a fazer uma leitura e você sabe certinho quem é essa pessoa, qual é o fruto dessa pessoa. E eu te pergunto, o que significa ser sal e luz do mundo? Mateus 5, 14 e 16 diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, você acende um lampião, acende uma candeia e coloca no lugar apropriado. E assim ele ilumina todos os que estão em casa. Assim, exatamente assim, como uma cidade estabelecida onde? Em cima da montanha iluminada. Assim como um lampião erguido na parte mais alta de dentro de uma casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Eu te pergunto, o que é ser sal e o que é ser luz? Ser sal e ser luz é você ter obras suficientes para que vejam essas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. A minha conclusão nessa manhã é que de nada adianta eu ter controle, eu ter disciplina, eu ter fruto de justiça, se isso não terminar em obras sendo vistas. Em Tiago o texto diz, ei, me mostra a sua fé, que eu te mostrarei as minhas obras com fé. Eu e você, nós estamos numa geração onde nós só seremos ouvidos a partir do momento que aquilo que você fala tem a mesma dimensão daquilo que você tem e daquilo que você realiza. Hoje eu sou uma pessoa ouvida por muita gente, sabe por quê? Porque quando eu tinha 13 anos eu liguei um ponto na minha cabeça. Eu entendi que a próxima geração depois de mim só ia ouvir um cara que, se ele estivesse ouvindo, olhasse por cima do ombro e visse obras atrás deles. E sabe o que são obras? Tudo aquilo que glorifica ao Pai que está no céu. Um casamento pode ser uma grande obra na sua vida. Uma carreira pode ser uma grande obra na sua vida. Um ministério pode ser uma grande obra na sua vida. Um aplicativo novo que você cria pode ser uma grande obra na sua vida. E eu quero proclamar a vocês que sem obras não existe fruto de justiça.
As nossas obras, elas são fruto de justiça. E o mundo precisa conhecer o fruto de justiça. Quando eu tenho fruto de justiça, isso vem da disciplina. Quando eu tenho disciplina, eu realizo, eu empreendo, eu conquisto. Eu não quero ser uma geração de bando de banana. Que as obras foi o quê? Pagar as contas. Que obra é essa? E olha lá, né? Que 50% está endividado. E eu te pergunto, quais são os frutos da sua justiça? O que a justiça de Deus, ela está frutificando através de você? Nessa manhã, vamos resgatar a disciplina na igreja de Jesus. A disciplina é a combinação entre controle, motivação. Controle e motivação. Quanto mais eu e você nós formos disciplinados, mais cidades estabelecidas sobre um monte, iluminadas, serão vistas por toda uma geração. Ei, nós não somos salvos para fazer boas obras, mas nós não somos salvos por causa das nossas obras, mas nós fomos salvos para realizar as boas obras. Você é o sentido das obras. Eu e você, nós precisamos urgentemente nos levantar em obras. As pessoas precisam ver na prática da sua vida diária, na sua maneira de tratar os seus filhos, no seu planejamento financeiro. Elas precisam ver o fruto da justiça. Você não vai mais fazer o que é certo, você vai fazer o que é justo. Você não vai mais ser uma pessoa politicamente correta, não, você vai ser uma pessoa íntegra, que é irrepreensível, uma pessoa que a disciplina, ela é uma natureza. A disciplina não é uma meta. A sua disciplina é uma natureza. Você só precisa manifestar isso através de controle e motivação. Controle e motivação. Vamos nos colocar de pé. Quantos foram abençoados nessa manhã? Quantos estão dispostos a dizer: eu tomo posse da disciplina nessa manhã? Uma pessoa que rejeita a disciplina é uma pessoa que se coloca na qualidade de filho bastardo, um filho adotado, um filho que tem pai, mas quer viver como órfão. Eu quero ver uma geração de disciplinados, homens e mulheres irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, não dada muito vinho, aqueles que almejam o episcopado, aqueles que estão prontos a serem doadores mais do que receptores, aqueles que são comunicadores e não apenas ouvintes, aqueles que estão prontos a estabelecer novas plataformas. A igreja no cinema, ela nasceu com um plano de estabelecer 10 campos em Curitiba. E quando nós chegamos em 3 campos, em 3 shoppings, Shopping Total, Shopping Cidade e Shopping Jardim das Américas, nós encontramos essa sala. E nós tivemos a brilhante ideia de juntar os 3 campos e ter essa sala confortavelmente cheia. Mas nesse ano eu quero anunciar que nós estamos retomando novamente o plano alfa da igreja no cinema. E nós vamos voltar a implantar novos campos pela nossa cidade. Porque o nosso sonho é multiplicar plataforma e não plateia. Pra gente não importa quantas pessoas estão sentadas aí, importa quantas pessoas estão sendo ouvidos daqui. E você é uma pessoa que precisa ser ouvida. Você é uma pessoa que precisa falar. Você é uma pessoa que precisa começar a dar. Você é uma pessoa que as pessoas, elas precisam conhecer a sua vida, para a vida delas nunca mais ser a mesma. Sabe qual que é a diferença entre influência e inspiração? Que a influência eu inspiro, eu te influencio, e conscientemente você se coloca debaixo dessa influência. Sabe o que é a inspiração? É aquela influência que você não teve consciência, mas eu influenciei a sua vida sem você nem saber, nem perceber. Nós seremos uma geração de inspiradores. A igreja no cinema existe na cidade para inspirar uma geração. Mostrar para elas que existe um fruto de justiça. Mostrar para elas que a disciplina, ela é um legado. Mostrar para elas que nós podemos, de fato, viver uma vida plena nos nossos dias, sem murmurar da nossa cidade, sem murmurar do nosso país, sem murmurar da nossa política, porque afinal nós somos a política. Afinal nós seremos os políticos. Afinal nós seremos as escolas, nós seremos os diretores, nós seremos os gestores de empresa, nós seremos a própria sociedade. Mas eu e você, nós precisamos nos organizar dentro de uma disciplina. Essa manhã, fecha os teus olhos e diz assim: Espírito Santo, traz a disciplina no meu coração. Revela a disciplina do céu. Não uma disciplina de negação, mas uma disciplina que manifesta motivação, que manifesta propósito, que manifesta domínio próprio. Espírito Santo, coloca o domínio próprio sobre a minha vida. Que eu seja perfeito no falar,
que eu seja o perfeito no agir. Coloca em mim sonhos, coloca sobre nós visões, e nos leva a avançarmos como igreja gloriosa, em nome de Jesus, amém e amém. Cante mais uma vez. I'm no longer